O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. Porque falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nessa manhã, né, pós-jogo, né, eu venho falando para vocês que às vezes as pessoas até me criticam, né, primeiramente um bom dia, né, uma boa sexta-feira para todos. Tem muita gente que não tem que falar, né, que fica falando merda o tempo todo aí, diz que os outros é que falam merda, mas quem fala merda são eles, né? E eu critico mesmo, porque eu não acredito nesses caras que estão jogando dentro do Vasco. Você vê, nós temos ali um lateral direito, que eu sempre falei, que até me criticaram, né? Porra, o lateral direito, aquele, né? Aquele. Aí aquele lateral direito, entendeu? Aí é de seleção. Dá pro gasto? Dá pro gasto. A nossa zaga está dando para o gasto, Nós temos aí um reserva, o Capasso, que pode ser, que seja o reserva ali imediato para a zaga, tudo bem. Na lateral esquerda, nós temos o Piton, que é aquele jogador de regular para bom, nós temos. Nós não temos reserva para as duas laterais, nós não temos. Ali no meio de campo, nós temos quem? O Jair. Aí muita gente fica criticando o Jair. Ah, o Jair já não joga. Porra, o Jair, ele faz tudo naquele meio de campo. O cara defende, ataca. Aí vocês viram ontem. Ontem, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo, porra. Só tinha ele. O único jogador lúcido naquele do meio para frente era ele, porra. O cara defendeu, atacou. Aí o cara corre igual um condenado. Chega no final do jogo, o cara tá cansado. É isso que vem acontecendo com o Jair. E muita gente critica, não, o Jair já não é mais o mesmo. É o mesmo jogador, só tem que não tem ninguém para ajudar ele. Os caras que estão jogando lá, o Andrei Santos que veio para receber aquele dinheiro dele, entendeu? Que a cabeça dele tá lá fora, tá na seleção, tá lá no time dele, não era nem para ter vindo, não era nem para ter entrado ontem, porque a gente não vai contar mais com eles, porra. Então para que já não armou durante a semana um jogador para jogar na posição do Andrei? Para mim, eu nem botaria, mas é o que eu falo para vocês. Volto a repetir a mesma coisa de sempre. Os caras que estão lá dentro são fraquíssimos. O cara que comanda o Vasco, o senhor Mulambo, Luiz Melo, o Paulo Bratz é fraquíssimo, e o Abel. Hoje eu até botei um vídeo aí que eu vou cobrar o Abel. Cadê? O sofrimento acabou aonde, Abel? Acabou aonde? Abre a boca para falar merda, não, Abel. O sofrimento não acabou, porra. Nós estamos sofrendo, porra. E ontem eu fiz uma live, nos 2 dias anteriores, eu fiz 2 lives. E eu falei a mesma coisa, que eu não confio nesses caras, entendeu? Nós temos aqui, como eu volto a repetir, a zaga mais ou menos, entendeu? Que dá para o gasto, sem contar, não pode contar com os reservas. Se machucar aqueles, fudeu tudo. E do meio só tem o Jair. Ah, o Rodrigo, mas o Rodrigo é um garoto muito novo. Eu já falei para vocês que não adianta apostar nesses garotos. Esses garotos são bons para compor o banco de reserva, para entrar numa necessidade, pô. A gente não pode contar com esses garotos para disputar um brasileiro. Entendeu? Dali para frente, do Jair para frente, não tem mais ninguém, porra. Aqueles que estão lá não existem, porra. Eu volto a falar para vocês. Ah, tu pega no pé do pé, que eu pego, porra. Não joga nada, porra. Vocês veem que o cara não joga nada, porra. Não joga nada, porra. Não produz nada pro time, porra. O cara já tá 3 anos para 4 anos no time titular do Vasco, jogando como profissional. E eu sempre falei, ele é um belo... Porra, aquele gol contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, ele tava sozinho dentro da área. Volto a repetir, sozinho dentro da área. Se ele perde aquele gol, ninguém vai criticar o cara. Contra o Palmeiras, ele tava sozinho dentro da área, porra. O cara treina a semana toda, tem que fazer o gol, porra. A verdade é essa. Aí nego fica falando, porra, Leonel Peck, pra puta que pariu, Leonel Peck é o caceta, não joga nada, não sou jogador para vestir a camisa do Vasco, pode ser até um bom reserva, porra. Aí vem aquele Pedro Raul que eu falo desde o começo que eu falo, que isso é um ponto de interrogação. Esse cara só veio pro Vasco que ninguém queria ele, porque o cara ganhou 500 mil reais, ofereceram 500 mil reais para ele. Todo mundo já sabia a qualidade do Pedro Raul. Ah, mas não tem um jogador para meter bola para ele, então vamos esperar.
Será que vai vir esse jogador para meter a bola? Não vai vir, porque essa empresa safada, esses caras safados que estão dentro do Vasco, que eu só falando assim, essa empresa que entrou para fuder o Vasco, e tem muita gente que ainda acredita nesses caras, consegue acreditar nesses caras, consegue acreditar nessa empresa 771, que, volta a repetir, é comandado pelo Mulambo, porra. O maior adversário nosso do Rio é o cara que manda dentro do Vasco. E vocês verem que nós somos tão fracos, eles são tão fracos, que nem pelo Maracanã esses caras brigam, porra. Até pelo Maracanã, que o jogo do Santos era para ter levado pro Maracanã, entra na justiça e não ganham, porra, porque eles são fraquíssimos. São fraquíssimos, porra. Eu volto a repetir, o Maracanã é nosso, o Maracanã é do Rio de Janeiro, o Maracanã é de todos os clubes do Rio de Janeiro, é Botafogo, Vasco, Fluminense, de todos eles que querem jogar no Maracanã. Aí essa palhaçada que tem aí de Fluminense e Flamengo, aí o nego já tá, o Flamengo foi bonzinho, vai dividir a metade, Vasco e Flamengo vão dividir a renda meio a meio. Vai, porra, eles têm interesse, entendeu, de fazer uma amizade com o Vasco. Porque eles também estão na situação já apertando a situação deles. Então eles já têm que começar a puxar a sardinha para o lado ao contrário. Porque o Fluminense não ajuda em porra nenhuma. O Fluminense não paga nada. O Fluminense joga na aba do Flamengo, porra. O Fluminense não tem torcida. Eu gosto, acho um clube bacana, alguns torcedores bacanas demais. Eu tenho muitos amigos tricolores. Eu gosto. Porra, mas tem que ser realista, tem que falar a verdade. Eles não ajudam em porra nenhuma, não pagam nada, entendeu? E o Flamengo tá aí sozinho, nessa barca. Então eles estão vendo que a barca já tá balançando para os dois lados, pô. Entendeu? Aí vem. Porque a torcida do Vasco é essa torcida fantástica que vocês verem aí, que enche o estádio. Entendeu? E Vasco e Flamengo, mando de campo, eles ficaram até com medo. Que eu não acredito, né? Que isso aí, para mim, seria um desastre grande, mas eles até ficaram com medo, ó. Se a gente não botar o jogo meio a meio com o Vasco, eles vão levar a gente lá para São Januário. Lá para São Januário, a torcida não vai, entendeu? Eles vão botar lá 10% pra gente e vai ficar ruim, entendeu? Eles já pensaram nisso. Será que vocês não calculam uma porra dessa? É como o Fluminense. O Fluminense tinha que fazer a mesma porra. No mando de campo, levar lá para São Januário. Dava lá 2.000 ingressos para ele lá, vocês não querem, porra? Então vamos. Aí fica complicado, né? Porque é uma violência o futebol hoje, uma violência tão grande que os jogadores não dão exemplo. Tu vê quase tudo que é jogo aí tem briga, os próprios jogadores não dão exemplo, porque isso aí transmite para os torcedores. Essa raiva dentro de campo passa para a arquibancada. E os próprios jogadores, porra, não dão esse exemplo. Então, cara, é isso que eu falo para vocês, né? O nosso time é isso aí que vocês estão vendo. É esse bagaço que nós temos aí. Entendeu? É esse bagaço que nós temos aí. O Léo Peck, o Pedro Raul, Alex Teixeira, Figueiredo. Tu viu que coisa horrível ontem para bater aquela falta? E eu falei isso lá de trás. Ele deu um chute contra o Bahia lá, fez aquele gol, Deus achou que era o craque, que é o bonzão. Entendeu? Às vezes joga 90 minutos errado. É horrível, aí faz um gol, o cara é craque. Tudo isso, cara, acontece dentro do Vasco. E a torcida, que é uma torcida modinha, que não entende porra nenhuma de futebol, a verdade é essa, os caras não entendem nada de futebol, fica apoiando. Aí eu lá no meu grupo, não, o time é bom. Hoje de manhã o cara falou que o time do Vasco é excelente. O Luiz Henrique, pelo amor de Deus, ele falou no meu grupo, o time do Vasco é muito bom, o técnico que é ruim. Porra, o técnico é fraco também, mas nenhum técnico, eu venho falando para vocês que nenhum técnico dá jeito num time de futebol que seja um time horrível. Nenhum técnico, pô. Eu falo isso há muito tempo, lá da Série B. Não tem técnico nenhum no Vasco que vai dar jeito nesse time. Eu falava lá na Série B. Tanto é que nós mudamos 9, 10 técnicos nos 2 anos da Série B. E é a mesma coisa, esses técnicos é tudo a mesma coisa, cara. Técnico não ganha jogo, técnico perde jogo. Tu vê aí, o Mano Menezes, lá no Internacional, já tá para cair. O Luxemburgo entrou no Corinthians, já vai para 3 derrotas. Eu acho que é 3 ou 4 derrotas, acho que ele perdeu uma na Libertadores assim que ele veio, e 3 no Brasileiro, sei lá, alguma coisa parecida. Então isso que eu falo para vocês, cara. Entendeu?
É isso aí. Tem que ter um time de futebol. Nós temos que ter um time de futebol e com vontade de jogar. Jogadores que querem realmente aparecer, jogadores que querem brigar para ter um sustento dele, entendeu? Agora esses jogadores que estão tão calejados, jogadores ganhando 1 milhão, 800, estão cagando e andando, cara. Se perder ou ganhar, eles estão cagando e andando. A verdade é essa, porra. Esse time do Vasco é um exemplo. Os caras não têm uma vontade, não tem raça, não tem porra nenhuma. Entendeu? Jogadores que já ganham 80, 100 mil, acham que para eles é o máximo. É o máximo. Já não. Se eu não jogar aqui, eu vou jogar em outro lugar, vou ganhar mais 50, mais 70. É isso que eles pensam, porra. Não tem amor ao clube, não tem como tinha antigamente. Grandes jogadores, cara. Eu vou fazer uma capa e vou mostrar para vocês Edmundo, Felipe, Roberto Dinamite, Evaí, que passou pelo Vasco, Donizete, jogadores que jogavam com vontade, porra. E nosso Vasco hoje não tem esse jogador que joga com vontade, porra. Os jogadores parecem lerdo, entendeu? Lerdo, dentro de campo, porra. Porra, nós pegamos o último colocado do campeonato, porra. Um dos últimos colocados do campeonato, há 10 jogos que não ganhava de ninguém, porra, e nós não conseguimos ganhar. E vou voltar para repetir para vocês, nós vamos jogar 99 pontos no campeonato, falta 99 pontos para jogar, se eu não me engano. Nós temos que fazer no mínimo 48 para não cair, porra. E nós temos só 5. Nós temos que jogar 43 pontos desses 99 que faltam. Porra, aí fica difícil, cara. Fica difícil. Aí, porra, eu não quero ver o meu Vasco outra vez na segunda divisão, pelo amor de Deus, cara. Com uma empresa dessa, que todo mundo disse que aquela torcida que foi lá pro calabouço, gritou, Urubu, pode esperar, porra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. A gente tem que ver antes, não pode esperar chegar lá na frente para acontecer, porra. Essa diretoria safada, essa diretoria que não vale nada, não fazem nada pelo Vasco. E eu venho falando desde o começo que o Abel é um representante inútil ali dentro do Vasco, não faz nada pelo Vasco. Ele é um pau-mandado, é outro pau-mandado, porra. Nós somos uma empresa, nós somos comandados por um patrão. E o nosso patrão não é nem vascaíno, porra. E ele botou na mão de um cara para comandar aqui no Brasil, que é o Mulambo, que é torcedor do Mulambo. Eu acho que esse cara, ele quer ganhar o dinheiro dele, ele quer acabar com o Vasco mesmo. Aí vem aquele Salgado, numa entrevista lá com o Fábio Azevedo, falar besteira. Não, o Vasco vai voltar ao basquete. É época de eleição, porra. Aí vão inventar um monte de história, que vai reformar o São Januário, que vai reformar isso. É porque é época de eleição. Tu vai vir como presidente? Não, provavelmente não, mas ele já tem o candidato dele. E se ele não vier como presidente? A verdade é essa cambada que está lá dentro do Vasco, que eu não entendo, cara. Eu não entendo. Um monte de vascaíno, cara, que diz que ser raiz, que torce pelo Vasco. Aí vem um monte deles como candidato a presidente, sabe que nenhum deles vão derrubar o cara lá. Nenhum deles vão derrubar essa cambada que está lá dentro do Vasco, que essa cambada já está manipulando as eleições. Nenhum deles vão manipular, vão derrubar os caras que estão lá dentro. Esse Osório, cara, que é um tremendo de 171, que é um tremendo malandro. O cara é malandro, porra. Junto com aqueles outros que estão lá dentro. Tu acha que alguém, Borges, o Pedro, entendeu? Nem o Levin. Se o Levin vier sozinho, não consegue ganhar deles, cara. Tem que se unir. Eu falo pra vocês tem que se unir, porra, pela torcida do Vasco, pelo clube de regata Vasco da Gama, pela história do Vasco. Pelo menos pra gente tirar esses caras lá de dentro. Porque o que vai acontecer? Esses caras continuando no Vasco vão vender o restante do Vasco todo. Vão vender São Januário, vão vender Calabouço, vão vender a sede náutica da Lagoa, vão vender tudo, porra. E nosso Vasco hoje já acabou, porra. Pra mim já acabou com essa empresa aí. Pra mim já não existe mais. Entendeu? Aí você vê, porra, a oportunidade. Agora, o que nós vamos pegar agora pela frente? Vamos pegar o Santos, em São Januário, que nós não conseguimos levar para o Maracanã. Nós não, eles não conseguiram levar para o Maracanã. Nós vamos depois pegar uma sequência de jogos aí, São Paulo, Fortaleza. Porra, aí fica complicado, cara. Fica complicado. Vocês acreditam que nós vamos ganhar essa sequência de jogos?
Vocês acreditam? Eu não acredito, porra. Tô sendo sincero, eu sou torcedor vascaíno, porra. Eu não acredito, porra. Com esse time que tá aí, não acredito. Ah, mas vai vir aí essa torcida que gosta de ser enganada, faz um monte de capa. Ah, vai vir agora, dia 3, vai abrir a janela, vai chegar aí fulano de tal, vai chegar a cereja do bolo, que até hoje não chegou e não vai chegar cereja do bolo nenhuma, que esses caras não têm dinheiro porcaria nenhuma. Não vai chegar a cereja do bolo, entendeu? Porque hoje, se nós temos ali 3 jogadores, que nós estamos precisando de 3 jogadores, né? 3 jogadores, mais 2 jogadores ali no meio, mais um ponta, e completando ali com o Jair, o time já melhora. Mas esses caras não têm vontade de melhorar o Vasco, esses caras não querem trazer ninguém pro Vasco. Eles não têm interesse, pô, eles querem vender a base do Vasco, querem vender esses garotos do Vasco, como o Marlon Gomes, que está na seleção, que praticamente, para mim, já está vendido. Já está vendido. O Marlon Gomes é com esse dinheiro do Andrei, que eles não pagaram nem o Andrei, os 15% lá do Andrei, que fizeram aí uma tramóia aí, o Andrei voltou para receber o dinheiro e dizem que não está nem recebendo a primeira parte, diz que a outra parte vai receber em janeiro. Porra, que dinheiro que esses caras têm? Se eles receberam o dinheiro da venda do Andrei, vão pagar os 10%, os 15% do jogador. Aí vocês conseguem acreditar nesses caras? Eu não consigo acreditar, cara, com todo respeito à opinião de vocês que vocês têm. Nosso time, eu falo desde o começo do campeonato, com esse time, a gente vai brigar para não cair, porra. A gente vai brigar. Agora não adianta você falar, não, o Roberto tá certo. Eu falo desde o começo do campeonato. Nós vamos brigar para não cair, que nosso time é fraquíssimo. É fraquíssimo. Nós temos, já vou voltar a repetir, o lateral direito nosso, o Puma, se sair o Puma, vai botar quem? Aquele Paulo Henrique, que a gente não sabe nem se joga bola. Na lateral esquerda nós temos o Paulo Vitor, a gente não sabe nem se vai ficar. Provavelmente vai ficar, porque o Internacional não quer essa bomba lá não quer essa bosta lá não. Ele é jogador internacional, deve continuar no Vasco. É outra bosta que nós temos lá, entendeu? Aí, porra, você vê aí, contando com o Eric Marcos, entendeu? O garoto da base, botando a responsabilidade desse moleque, aí acaba queimando os moleques, como queimou vários outros, porra. Vários outros jogadores nós queimamos por causa disso. Aí vai ter que botar o Barros, vai ter que botar esses garotos, como tá o Ignaldo aí, ó, forçaram a entrada do Ignaldo na Série B. O Ignaldo até começou bem, mas depois é muita responsabilidade. O cara chega no time profissional, numa Série A, é complicado, porra. Você jogar uma Série B, você jogar na base, é uma coisa. Agora, você jogar no profissional, vestir a camisa, entrar num campo num profissional, é difícil. E é difícil você disputar o Campeonato Brasileiro. Tem que ter manhas, tem que ter tarimba, tem que fazer catimbas. Entendeu? E esses jogadores do nosso Vasco não têm essa como é que se diz? Essa malandragem para disputar um brasileiro. Não tem. Entendeu? Não tem essa malandragem. São jogadores fraquíssimos, fraquíssimos. Entendeu? Fraquíssimos. A verdade é essa. Volto a falar para vocês. Para mim, são jogadores fraquíssimos. Entendeu? Eu espero. Aí vocês falam assim, Roberto, mas vai chegar agora em julho, vai abrir a janela. Não vai trazer, porra. E detalhe, quando nós chegarmos lá em julho, chega o jogador, se abrir a janela, vem alguns jogadores, se vier algum jogador, vai levar mais um mês para jogar, já está no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Como é que está a nossa situação? A nossa situação agora já está ruim, porra. A nossa situação agora já está ruim, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Nós tivemos sorte de não entrar porque o Cuiabá perdeu, porque se o Cuiabá tivesse ganho nessa rodada, a gente já estava na zona, porra. Já estava na zona. Eu falo para vocês, às vezes as pessoas até me criticam. Porra, tu é vascaíno? Sou vascaíno, porra. Porque eu quero ver meu Vasco forte. Como eu já falei, eu vi Felipe, eu vi Edmundo, eu vi Donizete, eu vi Roberto Dinamite, eu vi o Vasco campeão brasileiro, eu vi o Vasco 4 vezes campeão brasileiro. Eu vi o Vasco ganhar a Mercosul, porra. E aí? E aí? É que eu falo para vocês. Vocês estão satisfeitos? Estão satisfeitos? Hoje eu briguei. Hoje eu briguei no meu grupo, né, do canal Roberto Vascaíno, com um cara dizendo que o time está muito bom, que o técnico é fraco. O técnico é fraco, mas o técnico é um pau mandado também.
É um pau mandado, é um aprendiz. Eu falei para você desde o começo, para mim é um aprendiz. Eu fui contra a vinda dele. Mas qualquer técnico que vem com um time desse aí, eu pensei que eles iam trazer um time mais ou menos para a gente disputar o Campeonato Brasileiro. Aí eu falei, o Barbieri não é esse técnico. Eu falei isso. Mas não trouxeram jogadores nenhum. Não trouxeram jogadores nenhum. São os mesmos jogadores que já estavam lá. Alguns deles no ano passado, que a gente sabe que não vai apresentar nada para o Vasco. Figueiredo, Gabriel Peck, Alex Teixeira. Não vai apresentar nada para o Vasco, esses caras. Entendeu? Galarça. Porra, tá de sacanagem, porra. Então, de sacanagem, a nossa opção no meio de campo para resolver um jogo é botar o Galarza. Porra, aí é brincadeira, né, cara? É brincadeira. Gente, com todo respeito, né? A gente fica revoltado mesmo. Uma boa sexta-feira para todos. Saudações vascaína. E a gente tem que continuar torcendo. A gente, como vascaíno, tem que continuar torcendo. Agora, esses caras que estão vindo como candidato a presidente do Vasco, pré-candidato a presidente do Vasco, eles têm que se unir, porra. Tem que fazer alguma coisa para esses 30 milhões de torcedores vascaínos que estão sofrendo, porra. Seu Abel, nós continuamos sofrendo, porra. Aparece aí, mete a cara para dizer que a gente não está sofrendo, Abel. Mete a cara aí, o Paulo Bratz aí, para dizer que a gente não está sofrendo. Mete a cara aí, Luiz Melo, para dizer que a gente vai fazer alguma coisa pelo Vasco. Não vão fazer. Antigamente, chegava lá o supervisor, o diretor de futebol, e falava, não, a gente vai fazer isso. Porra, hoje em dia nem aparece, só aparece quando tá bem. Esses caras só aparecem quando tá bem. Até na beira do campo, quando joga fora, eles estão lá olhando pra torcida, aí o time tá bem. Quando o time tá mal, esses caras somem, porra. Somem. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Aí o Barbieri veio ontem dizer que, porra, que nós podíamos ter ganho o jogo, que o Coritiba não mereceu ganhar. Mereceu ganhar, porra. O Galarça salvou uma bola dentro do gol. Como é? Eles tiveram mais lance no primeiro tempo, mais oportunidade. Nós não conseguimos chutar uma bola no gol, porra. Se bobear, que eu me lembro aqui, a única bola que nós chutamos em gol foi a bola que entrou, porra. Do Eric Marcos. É ridículo, porra. É ridículo. Aí vocês acham que tá bonito? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas saudações vascaína. Uma boa sexta-feira aí. Ficam na paz.